Patrícia Simone do Prado é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, é também bacharel em Teologia pelo Seminário Batista do Estado de Minas Gerais. Em sua pesquisa, investigou o fundamentalismo no Islã. O resultado desta investigação você acompanha no Religar de hoje. Seja bem-vinda, Patrícia. Você quer sugerir um tema, fazer um comentário, dar alguma sugestão aqui para a nossa equipe? Isso pode ser feito pelas nossas redes sociais. Você pode acessar @Flávio Senra pelo Twitter, também pode curtir a página Religar e Conhecimento e Religião no Facebook ou acessar as notícias do programa e entrar em contato com a gente a partir da página tvhorizonte.com.br/religare. Patrícia, você estuda essa questão do fundamentalismo no Islã. Mas o que é que significa esse termo fundamentalismo? Quando é que ele aparece no estudo das religiões? Quando é que ele começa a ser utilizado? Sim. O termo fundamentalismo, ele é um termo que é aplicado não apenas nas religiões, ele pode ser aplicado em várias vertentes da sociedade. Mas especificamente na questão religiosa, ele surge a partir de 1895, quando um grupo de teólogos conservadores se reúnem para redigirem os pressupostos de sua fé, uma vez que os teólogos da teologia liberal estavam a dizer que o texto precisava ser interpretado para tirar um pouco da mitologia. Então, esses teólogos conservadores dizem, não, nós precisamos rever os nossos pressupostos, e aí eles se reúnem e fazem um documento, e a partir deste documento surge o termo. Mas o termo em si, ele começa a ser aplicado no momento em que esses documentos começam a ser entregue à comunidade. Então, se fôssemos pontuar uma data, é a partir de 1909 a 1915, quando dois teólogos batistas redigem e distribuem isso. Então, o título era Os Fundamentos, e eles começaram a ser chamados de os fundamentalistas a partir desse momento. Então, é um termo que nasce dentro de um contexto protestante, cristão, nas Américas. E por que esse termo ele cai mal para as pessoas, né? De modo geral, você não só nomear alguém como fundamentalista ou falar que algo não está tomado por um fundamentalismo, não é bem acolhido, em geral não é bem acolhido. Aqui você reporta, né? Como é que você entende, né, esse fato? É interessante, porque no primeiro momento que surge o termo, quem cria esse termo o acolhe com muito gosto, porque os fundamentos, então era algo importante para eles. Só que a partir do momento que esse termo sai do meio cristão, sai do meio religioso e vai para a sociedade, ele começa a se perder e se torna um termo pejorativo. E começa justamente a partir do momento em que eles criam um problema que está dentro da história, que é o problema que tiveram com a doutrina, com o ensino do Darwin, da doutrina do evolucionismo. Do evolucionismo. Então, a partir do momento que a religião começa a entrar na questão social, e esses fundamentalistas se colocam, num primeiro momento, nessa discussão, o termo começa a se tornar pejorativo, porque as pessoas começam a associar. Quem quer levar a religião para o meio social são pessoas que querem fazer uma leitura sem interpretação. Então, isso não é possível. É nesse momento que o termo se torna pejorativo. E aí você pergunta o que pode ter levado a isso. Pelos estudos que nós fizemos, a mídia ela contribuiu muito para que esse termo se tornasse pejorativo. Entendo. Assim, o sentido quase também de reacionário ou coisas... Sim, porque uma coisa é você ter um termo que radical. Nasce... Isso, o termo ele nasce dentro de um contexto religioso. Eles compreendem o que significa ser fundamentalista. Mas a partir do momento que a mídia se apropria desse termo, ele é colocado, mas não explicado. Então, várias interpretações sobre ele surgem, inclusive a de radicalismo, de intolerância. E hoje, um protestante não se nomeia como fundamentalista. Ele se nomeia como um evangélico, como um protestante, até nem protestante tanto, mas como um evangélico, mas não como fundamentalista. Você não vai ver um protestante se nomeando como fundamentalista. Sim. Agora vamos então ao seu objeto de estudo, que é o Islã. Sim. Como é que esse termo fundamentalismo ele é utilizado em relação ao Islã? Então,
ele é deslocado para a religião do Islã em 1979, quando ocorre a Revolução Iraniana. E aí, novamente, a mídia entra nessa nomeação, porque há um movimento ali, um movimento novo, ao qual não tinha uma nomeação. E é um movimento que é político e, ao mesmo tempo, religioso. Qual o nome se dá? Então, vá-se buscar na história algo que se pareça com o que estava acontecendo. E, então, acredita-se que o que seria mais parecido Sim. seria o fundamentalismo, quando na verdade não é. Porque o Islã nunca perdeu seus fundamentos. Quando os protestantes redigem os documentos, eles estavam ali reafirmando seus pressupostos. E o Islã nunca perdeu seus pressupostos. Houve, sim, em algum momento, dentro das sociedades islâmicas, uma tentativa de reinterpretação, de modernização, mas dizer que eles perdem os seus pressupostos, os seus fundamentos, isso eles não perdem. Sim, sim. E quando o termo, nós falamos aí de radicalismo, intolerância, mas junto de fundamentalismo começa a aparecer um outro termo, que é terrorismo. Sim. Como associar esses dois termos? Há algum exagero nessa vinculação? Há um perigo. Porque se eu digo que aqueles que acreditam nos seus textos sagrados, que seguem os seus textos sagrados, são fundamentalistas porque se fundamentam num texto, e ao mesmo tempo eu digo que pessoas que dizem seguir uma religião, mas praticam atos que são condenáveis socialmente, também são fundamentalistas e são também terroristas, eu começo a colocar todos numa categoria só. E isso gera estigma, preconceito com relação a isso. E na questão do Islã, nós percebemos que depois do 11 de setembro, essa questão fundamentalista, terrorismo, ela começou a ser muito vinculada, muito próximo, ficou muito próximo os termos e se perdeu as origens disso. Então, em determinado momento, o fundamentalismo virou sinônimo de terrorismo, quando na verdade não é. Sim. Esse termo, você diz, é um modo de nomear o seguidor do Islã. Você já falou do perigo que isso significa. Esse modo de nomear estigmatiza, de alguma maneira, o muçulmano? A nossa pesquisa ela foi a campo para justamente perguntar isso para eles, porque ninguém melhor do que eles para dizer se de alguma forma eles sentiam esse estigma. E o que eles nos disseram nós somos fundamentalistas porque nós acreditamos num livro, mas nós não gostaríamos de ser chamado assim porque o termo se perdeu. Então, de uma certa forma, sim, o termo estigmatiza, porque já não se compreende mais. E eu volto a dizer, a mídia contribui para isso, porque quando você passa uma imagem de torres sendo explodidas e aí você diz, grupos fundamentalistas fizeram esse ataque, automaticamente a palavra já remete não apenas ao grupo, que também tem um nome específico, mas a uma religião. Então, estigmatiza sim. Eu acredito que estigmatiza. Você fala de uma pesquisa de campo. Que grupo especificamente você investigou? Nós pesquisamos os xiitas e nós fomos a Curitiba e a Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi uma escolha que surgiu depois, quando nós começamos a perceber que é um lugar de fronteira e que também a mídia já havia colocado como possível lugar de terroristas. Então, isso contribuiu bastante para que a pesquisa se tornasse mais real nesse sentido, assim, de que é um lugar dentro do Brasil e que já teve essa nomeação de um lugar que possivelmente teria terroristas. Né? E há uma concentração maior de muçulmanos nessa região? Sim, essa região ela tem um número grande de muçulmanos e a comunidade xiita ela é uma comunidade expressiva naquela região. Sim, sim. Como é que os muçulmanos estariam distribuídos no Brasil? Mais concentrados aí ao sul? Sul e São Paulo. Sul e São Paulo. Belo Horizonte também há comunidade islâmica? Há uma comunidade, sim. Me parece que é sunita, xiita, eu não consegui ainda localizar aqui. Sim, sim. Você especificamente trabalha com a tradição xiita. Só para o nosso telespectador entender, né? Vou pedir no segundo bloco que você explique, né, sobre esses dois grupos. O Religare de hoje conversa com a mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, Patrícia Simone do Prado. Nós estamos falando sobre o fundamentalismo no Islã. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.